Imagine um dinheiro que vale menos que o papel em que foi impresso. Um dia, você compra um pão com uma nota. No dia seguinte, precisa de um caminhão de cédulas para o mesmo pão. Isso aconteceu, e não foi uma, mas 3 vezes na história dos maiores impérios do mundo. Por trás da queda de Roma, da quebra da Bolsa de Tulipas na Holanda e do colapso alemão, existe um código simples que levou essas potências à ruína. O pior, esse mesmo erro está sendo repetido hoje. Se você quer entender as regras invisíveis que regem a riqueza e a pobreza e desvendar o código do tempo que a história escondeu, fique até o final, pois hoje vamos revelar a maldição financeira que derruba impérios. Em 1923, no auge do colapso alemão, o pão mais simples não custava centavos, custava uma montanha de dinheiro. Exatamente 428 bilhões de marcos. Pense nisso. Um item essencial, comprado com notas que valiam menos do que o papel em que estavam impressas. O dinheiro, a base da confiança e do comércio, se transformou em piada de mau gosto. Foi assim que uma nação moderna, industrializada e poderosa, foi desmantelada. Mas o que aconteceu na República de Weimar não foi um erro isolado. Foi um eco sombrio da história. Uma maldição financeira que derrubou impérios, milenares e potências globais. A prova desse código é inegável. Este mesmo erro liga a Roma Antiga à Holanda do século XVII. 3 sociedades distintas, separadas por séculos, que cometeram exatamente o mesmo erro de dinheiro. É crucial entender como essa falha histórica ameaça sua carteira e o sistema financeiro global hoje. A jornada começa com o maior de todos, o Império Romano, a maior máquina de poder e organização que o Ocidente já conheceu. Seus exércitos, sua arquitetura, sua lei, definiram a civilização. No século II d.C., Roma estava no seu auge territorial e de prosperidade. O segredo dessa estabilidade? Uma moeda forte, o denário de prata. A expansão e a manutenção desse vasto império eram caras. Exércitos precisavam ser pagos, estradas construídas, e o luxo da elite, financiado. Os imperadores encontraram um atalho insidioso. Eles precisavam de mais dinheiro, mas não queriam aumentar impostos. O erro exato foi a desvalorização estatal da moeda, o que chamamos de cunhagem predatória. A princípio, o denário continha quase 100% de prata pura, e para criar mais moedas, com a mesma quantidade de metal, os imperadores começaram a derreter as moedas antigas e a adicionar metais base, como o cobre. Em 180 d.C., o denário tinha cerca de 90% de prata. Por volta de 270 d.C., essa pureza havia caído para menos de 5%. O governo estava essencialmente falsificando o seu próprio dinheiro. O valor intrínseco desapareceu. O resultado foi a inflação galopante. Os cidadãos, não sendo tolos, entendiam que o novo denário valia menos. Os comerciantes exigiam mais moedas ruins para o mesmo produto. Preços dispararam. A confiança no governo evaporou. O caos financeiro rompeu o tecido social. O comércio de longa distância tornou-se inviável. As pessoas voltaram ao escambo. A autoridade central perdeu sua capacidade de arrecadar impostos efetivamente e de financiar o exército. A crise de dinheiro contribuiu diretamente para a crise do terceiro século, enfraquecendo Roma de dentro para fora e abrindo o caminho para sua eventual queda. A maldição do dinheiro falso havia se manifestado. Salto para o século XVII, a Holanda, uma jovem e efervescente república no auge da sua era dourada. Eles eram os mestres da navegação, do comércio e da inovação financeira. O dinheiro fluía, a riqueza era abundante e a sede por lucro, insaciável. O erro holandês não foi cunhar dinheiro ruim, foi confundir um ativo de luxo com um ativo de investimento fundamental. A obsessão. A tulipa. O preço dos bulbos de tulipa, especialmente os raros com listras de vírus, subiu de forma irracional. Em 1636, a negociação de tulipas se transformou em um mercado de futuros. O erro
Foi a especulação alimentada por dívida e alavancagem. Corretores e investidores vendiam contratos para comprar ou vender bulbos que sequer possuíam, tomando empréstimos para participar do frenesi. No auge, um único bulbo da variedade Semper Augustus chegou a ser negociado por mais do que o valor de algumas mansões no canal de Amsterdã. Os valores eram desvinculados de qualquer utilidade ou valor intrínseco. Foi o preço do tolo levado ao extremo. Em fevereiro de 1637, a bolha estourou. Por um motivo irrelevante, o mercado estagnou. De repente, todos queriam vender, e não havia compradores. Os preços caíram 90% em dias. O colapso foi financeiro e psicológico. Milhares de investidores de todas as classes, de aristocratas a sapateiros, foram à falência. O mercado de contratos futuros desabou. Tribunais foram inundados com disputas sobre contratos de bulbos, que agora valem migalhas. Embora a estrutura do Estado holandês tenha resistido, a confiança popular no investimento e a riqueza de uma geração foram destruídas. O caso é o eterno lembrete de que o dinheiro, quando impulsionado pela ganância segue dívida, cria ilusões com consequências muito reais. Voltamos ao exemplo inicial. A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, a nação estava humilhada, politicamente instável e, o mais importante, sobrecarregada pelo Tratado de Versalhes e suas punitivas reparações de guerra. O erro de Weimar foi uma combinação letal de um déficit público crônico e a decisão desesperada de imprimir dinheiro para cobrir esse déficit. Roma desvalorizou a prata. Weimar desvalorizou o papel. O governo, sem recursos para pagar as reparações e manter o funcionamento do país, simplesmente ligou as rotativas. A lógica era: se precisarmos de marcos para pagar as dívidas inclusive aos seus próprios cidadãos, vamos criá-los. O resultado foi a hiperinflação. A velocidade do colapso é o mais chocante. Em janeiro de 1922, uma libra esterlina valia 750 marcos. Em novembro de 1923, valia 20 trilhões de marcos. O dinheiro perdeu sua função primordial de reserva de valor. As pessoas eram pagas 2 vezes por dia para gastar seu salário, antes que os preços subissem na hora do almoço. Esse colapso financeiro foi o mais catastrófico em termos de consequências sociais e políticas. A classe média e os poupadores foram varridos da existência. Suas economias de toda uma vida, seus títulos e pensões, viraram lixo. A inflação destrói a confiança não apenas no dinheiro, mas no próprio sistema. Criou uma profunda amargura e um sentimento de traição generalizada. Essa desesperança e o vácuo de autoridade moral e econômica abriram a porta para o extremismo. A crise de 1923 pavimentou o caminho político e psicológico para a ascensão de figuras radicais e a eventual queda da democracia de Weimar. O erro financeiro teve um custo em vidas e em liberdade. Roma, Holanda, Alemanha, 3 impérios, 3 colapsos. O erro é sempre o mesmo, mas a roupagem muda. O sistema perde a confiança em seu valor intrínseco, seja porque o Estado reduz o ouro na moeda, a ganância cria dívidas irracionais sobre tulipas, ou o governo imprime papel sem lastro para cobrir suas falhas. O que a história nos ensina sobre a inflação e sua carteira hoje? Nos últimos anos, os bancos centrais em todo o mundo têm injetado trilhões de novas unidades monetárias nas economias. O déficit público global está em níveis recordes. Os mercados de ações e ativos alternativos mostram sinais de euforia especulativa não vista desde a Holanda. A lição de Roma é: desconfie do atalho. O Estado sempre tentará resolver seus problemas, criando mais dinheiro, diluindo o valor do seu esforço. A lição de Weimar é: a hiperinflação começa com dívida excessiva. E a lição para você é simples. A verdadeira segurança não está em moedas frágeis, mas em ativos escassos e produtivos. A história é clara. Você deve sempre ter um plano B para quando o dinheiro oficial falhar. Estude o passado para proteger o seu futuro. Gostou de decifrar o código do tempo dos colapsos financeiros?
Inscreva-se no canal para continuar a receber as análises mais profundas sobre dinheiro, poder e história. Deixe o seu like e ative o sino de notificação. Até o próximo vídeo.